Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor na cruz. Jesus me amou.
vamos fazer um devocional aqui hoje, e o título desse devocional é Operando em Fé. Operando em Fé. E a Bíblia nos ensina no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 36, a seguinte história, a seguinte narrativa. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Vamos dizer isso juntos? Não tenha medo, apenas creia. Algumas outras versões dizem: tão somente creia. Queridos, esse chefe da sinagoga havia ido até Jesus, e ele disse para Jesus: Jesus, a minha filha está enferma, você não pode ir até a minha casa para curá-la? Porque ele cria que Jesus poderia curar a filha dele. Enquanto Jesus ia, acontece uma outra circunstância, algumas coisas, Jesus tem um contratempo ali, e de repente a notícia chega, algumas pessoas vêm até o chefe da sinagoga e dizem: ei, ele não precisa ir mais na sua casa, porque a sua filha já morreu. Eles trazem uma má notícia, e eles dizem: ei, pare de incomodá-lo, a sua filha já morreu. Trouxeram uma notícia que dizia: não tem mais jeito, acabou, ela já morreu. Mas Jesus, quantos sabem que Jesus é uma pessoa fantástica? Jesus, não levando em consideração essas palavras, não levou em conta, não deu ouvido a essas palavras, ele então se dirige ao chefe da sinagoga e diz: não tenha medo, apenas creia. Jesus aqui, ele nos dá um grande ensinamento. Ele está dizendo: não foque nessa má notícia, apenas creia em mim. Da forma como você estava crendo para a cura, continue crendo em mim. Em meio às circunstâncias aqui que nós encontramos nessa narrativa, Jesus Cristo nos dá um ensinamento. Ele ensina o seguinte, ele diz: ei, nós podemos ter uma fé, mas misturando a nossa fé, nós podemos ter mais coisas misturadas a ela. Ele diz: você está com medo e com fé. Você tem medo e você também está crendo. Ou seja, não é 100% fé. Percebe? Ele estava nos ensinando que ao mesmo tempo podemos ter medo e ao mesmo tempo podemos crer. Mas ele estava dizendo: apenas creia. Abandone as outras coisas que estão fazendo parte da sua vida, apenas creia. Não misture a sua fé, não coloque mais nada na sua vida, apenas creia. Eu posso crer, mas misturar a minha fé com outras coisas. E ele está dizendo: não faça isso, não misture. Não misture a sua fé com as notícias ruins. Não misture a sua fé com filosofias, com ideias, com ideologias, com o medo, com dados, com informações, com notícias. Não misture. O foco é somente crer. Apenas creia. Apenas creia. Porque não é o tamanho da fé que importa. Jesus nos ensina que a fé como um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Ou seja, não é o tamanho da minha fé que determina os resultados da minha vida. O que determina os resultados da minha vida é o quanto eu tenho de palavra revelada, ativando a fé que eu tenho. Jesus então estava entregando uma palavra para aquele homem. Vamos usar essa outra palavra para ativar a fé dele. Jesus estava dando uma palavra para dizer: ei, esqueça essas coisas, creia em mim, creia na minha palavra. Não tenha medo, apenas creia, para que a fé daquele homem fosse ativada em seu coração. Então, o que importa
é quem está fundamentando a minha fé e não o tamanho da fé. O que importa é depositarmos toda a nossa fé naquele que pode todas as coisas. Depositarmos toda a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus estava ativando a fé daquele homem, entregando uma palavra para a fé dele operar em vitória. Jesus estava dizendo: mesmo em meio à morte, creia em mim e você sairá vitorioso. Você vai usufruir da vitória. Aqueles homens tinham chegado para o chefe da sinagoga dizendo: pare de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Como se dissessem: ei, ele teria vitória sobre a enfermidade, mas quem é que pode ressuscitar um morto? Esse Jesus, ele poderia curar alguém, mas ressuscitar alguém, acho que não. Então pare de incomodar o mestre. A sua filha já morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus diz: não tenha medo, mesmo diante da morte, apenas creia. Apenas creia. Ter uma fé sem mistura é crer na vitória de Cristo Jesus. É crer que Jesus Cristo pode. É crer que Jesus Cristo é suficiente, é crer que Ele já fez, é crer que Ele já venceu, é crer somente nele, é crer na palavra dEle, é crer na vitória de Cristo Jesus e mais nada. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 a 57. 1 Coríntios 15, 56 e 57, diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, existe a morte, existe o pecado, existe a lei, mas esse texto está nos ensinando que Jesus Cristo já venceu estas coisas, e por meio da vitória dele, eu e você também já vencemos. Apenas creia. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo já venceu a morte, Jesus Cristo já venceu o pecado, Jesus Cristo já venceu a lei. E agora Deus e Cristo Jesus estão compartilhando a vitória dele conosco. Perceba que Ele nos dá a vitória. Você não conquista a vitória, você não luta pela sua vitória, Ele lhe dá a vitória de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Ele não está cobrando de você nada, Ele está lhe dando a vitória de Cristo Jesus. A pergunta que fica é: mas como recebemos essa vitória? Diga assim: pela fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 nos ensina o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aqueles que foram gerados por Deus são aqueles que creem na obra de Cristo Jesus, são os filhos de Deus. E esses vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: o nosso esforço, a nossa luta, a nossa capacidade. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, ao cremos em Cristo Jesus, Ele compartilha da vitória dEle conosco, e nós nos tornamos vitoriosos também. Como receber? Crendo que Ele já venceu. A Bíblia nos chama de mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu e você somos chamados pela Bíblia de mais que vencedores. Ou seja, nós recebemos a vitória de presente. Cristo Jesus entrou, lutou, venceu, e na hora de comemorar, Ele nos olhou nos nossos olhos, e de vez de dizer: eu venci, Ele disse: vencemos. Nós vencemos. Nós vencemos a morte que te derrotava, nós vencemos o pecado que te escravizava, nós vencemos a lei que dava força para o pecado. Ele olhou nos nossos olhos e disse: vencemos, você é mais que vencedor em Cristo Jesus.
Nós já vencemos. Mas o que é que Cristo Jesus já venceu? Diga assim: tudo. Cristo Jesus venceu tudo. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos ensina o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, vocês têm aflições. Perceba, ele está dizendo, no mundo existe um lugar de aflição, mas ele também está se fazendo um lugar e dizendo, em mim você não precisa ter aflição, você pode ter paz. Tenham coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Cristo Jesus venceu todas as coisas. Cristo Jesus já venceu a morte. Cristo Jesus já venceu o pecado. Cristo Jesus já venceu a lei. Cristo Jesus já viveu o sistema deste mundo que escraviza as pessoas. Cristo Jesus é vitorioso e Ele compartilha essa vitória conosco. Basta crermos nisso. Apenas creia. Queridos, todas as vezes que Jesus entrou no ringue, Ele saiu vitorioso. Ele é um campeão. Ele é vencedor. Ele já venceu. Por isso preste atenção nessa frase. Usufruímos daquilo que cremos que Jesus já venceu. Nós usufruímos daquilo que cremos que Jesus já venceu. Nossa vida em Cristo Jesus é ilimitada, pois Ele já venceu tudo. Nossa vida em Cristo Jesus é ilimitada, porque Ele já venceu tudo. Mas a nossa vida pode ser limitada pelo quanto cremos que Ele já venceu. Aqueles homens, quando chegaram para o chefe da sinagoga e disseram, não incomode mais o mestre. Por quê? Porque eles criam que Jesus poderia vencer a doença, mas eles não criam que Jesus poderia vencer a morte. Nós limitamos o que usufruímos da vitória de Cristo Jesus pelo quanto cremos que Ele é vitorioso. Algumas circunstâncias nas nossas vidas nós podemos olhar e dizer, será que Jesus venceria isso? Algumas vezes nós olhamos um diagnóstico médico e pensamos, será que Jesus já venceu? A previsão dos economistas, será que Jesus já venceu? A minha mãe sempre disse, será que Jesus já venceu? Aqueles homens duvidavam da capacidade de Jesus em ser vitorioso sobre a morte. Mas eles não duvidavam que Jesus era capaz de ser vitorioso sobre a enfermidade, sobre a doença. Nós usufruímos então daquilo que cremos que Jesus já venceu. E Ele já venceu? E Ele já venceu tudo. Pense comigo, Jesus Cristo já venceu a enfermidade, a doença, a morte, a dor, a tristeza, a escassez? Já! Então podemos viver o ilimitado de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele já venceu. Precisamos apenas cuidar para não misturar mais nada à nossa fé. Não tenha medo, apenas creia. Apenas creia que Jesus já venceu. Porque algumas vezes acontece, não acontece? Não sei se aconteceu só comigo. Só com o pastor acontece isso. De repente algo aparece, uma notícia aparece, e você por alguns segundos, não a vida toda, mas por alguns segundos, será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou sair bem do outro lado? Será que... Alguém já passou por isso? Ou só o pastor aqui? Algumas vezes as notícias tentam trazer um desânimo sobre nós. E esquecemos que Ele já venceu. Conforme eu falei, chega a notícia do médico, chega a previsão dos economistas. A mãe sempre disse, o tio não falava não sei o quê. Mas queridos, isso a gente passa.
A ponto de Jesus, o Espírito Santo, terem deixado algumas histórias que nos ensinam que isso não é de hoje, não é só a gente que passa por isso. Pessoas lá no tempo de Jesus já passavam por isso também. E eu quero ler uma história que fala a respeito de homens que tiveram uma dúvida durante um período. E a final dessa história é: não tenha medo, apenas creia. Eu quero ler a história que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Lucas 24, 13 ao 35, nós vamos ler a história inteira. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Você consegue imaginar ele chocado? Você não sabe da última fofoca? Você não sabe das últimas notícias? Será que você é a única pessoa que estava em Jerusalém e não sabe dessas notícias? Consegue imaginar ele falando mais ou menos assim? Será que você é o único que não sabe disso que está acontecendo? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus, será que você não sabe o que aconteceu com Jesus? Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, não é, era. Eles estavam imaginando a morte, Jesus morto, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo verificar a exatidão de tudo que as mulheres disseram, mas também não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Glória a Deus. Queridos, preste atenção na história. Aqueles homens tinham uma esperança, uma expectativa de que Jesus Cristo seria o Redentor de Israel, o libertador de Israel. Mas eles começam a contar a história de que, não, nós estamos indo embora de Jerusalém, estamos indo para Emaús. Não queremos ficar no lugar onde nós sofremos tamanha decepção, porque Jesus agora ele está morto. Já faz 3 dias que ele está morto. Já faz 3 dias, já deve cheirar mal, já deve ter algum problema. Eles estavam indo de Jerusalém para um lugar chamado Emaús. Jesus aparece do lado deles, e eles tinham tamanha confiança nas más notícias que eles nem reconheciam Jesus. O texto diz que os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer Jesus. Eles estavam tão focados nas notícias que não conseguiam reconhecer o autor da vida ao lado deles. Eles estavam ouvindo tanto a respeito da morte, eles estavam tão decepcionados que eles não perceberam o próprio Senhor ao lado deles. Queridos, Emaús é uma cidade que fica numa região plana. E Jerusalém é uma cidade que fica em lugares altos. Quando você vai para uma região plana, os seus olhos naturais conseguem ver muito longe, não é verdade? Agora, quando você está indo a lugares altos, tudo que você consegue ver é até a próxima curva, não é mesmo? Quando você vai descer a Serra do Mar, tudo que você vê é até a próxima curva. Você tem que crer, você tem que imaginar, você tem que ter a certeza de que existe algo depois daquela curva. Senão você não iria. E eles estavam então saindo de um lugar de fé e indo para um lugar onde eles poderiam ver, onde eles poderiam raciocinar, onde os sinais fazem sentido. Eles estavam saindo de um lugar das alturas e indo para um lugar de razão, indo para um lugar de lógica. Eles estavam saindo da altura e indo para a planície. Eles disseram: ei, esse negócio de ficar esperando depois da curva não é para mim. Nós esperávamos que ele haveria de redimir Israel, mas já é o 3º dia que ele está morto. Será que alguém pode ressuscitar? Acho que não. Não é racional alguém ressuscitar ao 3º dia. Não tem lógica em alguém ressuscitar ao 3º dia. Ninguém nunca viu alguém ressuscitar ao 3º dia. Tem algumas mulheres que até foram lá no túmulo. Mas você sabe como é mulher, né? Sempre aumenta alguma coisa. Você consegue imaginar o pensamento deles? Não sou eu que estou dizendo, mas consegue imaginar o pensamento deles? Eles duvidavam tanto das mulheres que eles até dizem: alguns irmãos foram lá verificar se era verdade o que elas disseram. Não sei se dá para confiar nisso. Não sei se o que elas estão dizendo é verdade. Percebe, eles indo de um lugar de fé para um lugar onde eles estavam buscando a razão, a lógica, os sentidos, onde os olhos deles, os sentidos deles poderiam guiá-los. Eles saindo dos lugares altos e indo para os lugares de planície. Algumas mulheres até disseram: nós fomos verificar, mas já faz 3 dias. Será que seria possível alguma coisa acontecer? Quem é que vai crer que ele pode vencer a morte? Isso não acontece às vezes nas nossas vidas? Algumas vezes não somos tentados, em alguns momentos não somos tentados a irmos para Emaús? Buscarmos os pensamentos lógicos, buscarmos as notícias deste mundo, buscarmos os sinais que eles estão dizendo, onde a razão vence, os sinais são importantes, onde as notícias guiam as nossas vidas, onde consideramos o que os olhos naturais podem ver, mas somos impedidos de ver com os olhos espirituais.
Será que às vezes não somos tentados a irmos até Emaús? Mas eu quero dizer para você, Cristo Jesus é vitorioso. Ele já venceu. Cristo Jesus é vitorioso e nós precisamos dar ouvido às boas notícias. Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia, Ele é o poder sobre a morte, Ele é aquele que é a vida e a ressurreição. Ele já venceu. Não tenha medo, apenas creia. Um lugar onde ouvimos a palavra e o nosso espírito é fortalecido, a nossa fé é ativada. Não dê ouvidos às palavras de morte e de desânimo, apenas creia. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Como se Jesus estivesse dizendo: ei, vocês ficam misturando um monte de coisa na fé de vocês. Pare de misturar essas coisas na sua fé. A sua fé deve ser ativada apenas pela palavra de Deus, apenas pela verdade, apenas pelas Escrituras. A ponto deles dizerem: não nos ardia o coração enquanto Ele nos expunha as Escrituras. Querido, só existe uma coisa que pode ativar a sua fé, e isso é a palavra de Deus. Só as Escrituras podem ativar a sua fé, só as Escrituras podem fortalecer o seu espírito. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não nos ardia o coração, como se eles dissessem: a nossa fé não estava acendendo dentro de nós, enquanto ele falava a respeito das Escrituras. Às vezes nós ouvimos algumas notícias ruins, e aquilo ali já nos aflige. Você recebe o diagnóstico médico, o chefe olhou torto, alguém falou uma palavra ruim para você, e de repente você já: mãe, você não sabe o que aconteceu, e já sai contando para todo mundo as notícias ruins. Tio, me empresta um dinheiro, o chefe vai me demitir. Você já sai contando as coisas ruins para todo mundo. Mas o que eu estou querendo dizer hoje para você, de vez sair contando as notícias ruins, vai orar, vai ler a Bíblia, vai para o grupo familiar, vem no culto, ali a palavra, as Escrituras vão ser expostas para você, o seu coração vai se encher de fé, é como se o seu coração ardesse dentro de você, e você cresce novamente. A história nos conta que eles, quando viram Jesus, passaram a crer que Ele era vitorioso sobre a morte. E eles saíram daquele lugar de planície, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Voltaram para os lugares altos. Lugares altos se vive pela fé, se vive crendo em Cristo Jesus, se vive crendo que Ele já é vitorioso. Quando eles creram, viram Jesus com os olhos espirituais, eles voltaram aos lugares altos, voltaram para o lugar de fé, voltaram para Jerusalém. A história nos conta que enquanto eles iam de Jerusalém para Emaús, eles chegaram no lugar de planície, no lugar da razão, no lugar da lógica, no lugar dos sentidos. E já estava noite. Ou seja, eles estavam fazendo um caminho de ir de um lugar de luz, de dia, para um lugar de noite. Quando você segue os seus sentidos, quando você consegue avaliar as notícias, quando você está mais preocupado com as informações do governo do que com aquilo que o Senhor diz a seu respeito, o caminho que você está fazendo é sair dos lugares altos e ir para um lugar de planície. E esse dia vira trevas. Quando você busca as suas decisões dessa forma, o seu dia termina em trevas, em escuridão.
o contrário do que é a vida pela fé. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, até ser dia perfeito. Querido, se você busca sair dos lugares altos e ir para os lugares das planícies da razão, o seu dia termina em noite. Mas o caminho, quando você passa a ter o seu coração aquecido pela palavra de Deus, o caminho que você trilha quando você sabe que a sua fé está sendo ativada pela palavra de Deus, não termina em noite, termina em dia perfeito, no momento em que eles viram o Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso sobre a morte. Eles levantaram daquele lugar de trevas, daquele lugar de escuridão, onde as notícias traziam depressão, onde as notícias avaliavam o seu bom humor, onde as notícias determinavam como você iria viver. Eles levantaram e imediatamente voltaram aos lugares altos, e eles foram vindo até poderem estar num lugar onde é dia perfeito. De fé em fé, a Bíblia nos ensina que o justo vive pela fé. Precisamos nos manter focados na vitória de Cristo Jesus para vivermos nos lugares altos. É nos lugares altos que nós ficamos vivendo pela fé, é nos lugares altos que estamos focados na vitória de Cristo Jesus, é nos lugares altos que usufruímos da vitória de Cristo Jesus. É nos lugares altos. Não misture a sua fé. Não tenha medo, apenas creia. Nós, como pregadores, ficamos procurando exemplos para tentar ajudar, para tentar auxiliar as pessoas a entenderem os textos bíblicos. E eu gosto demais desse texto de Provérbios. E eu sempre quis buscar uma história, algo que nos auxiliasse para poder explicar esse texto. E esses dias, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ir visitar os Lençóis Maranhenses. Glória a Deus. Não vi nenhum sorriso de alegria pelo pastor. Não vi... Que lugar bonito. Que presente de Deus para a humanidade. Aquelas dunas gigantescas, aquela areia branquinha. O vento passava assim, em alguns momentos era deserto, só tinha a nossa caravana ali, um carro nosso, as pessoas que estavam conosco, os amigos que estavam conosco, o guia do carro. E você podia ver o vento conduzindo a areia, assim, aquele, sabe, os grãozinhos de areia passando por cima das dunas, assim. De repente, uma vala gigantesca, um buraco, uma bacia e uma água cristalina lá embaixo, mas cristalina, você podia, a água dava no peito e você conseguia ver os pés. Isso é a coisa mais bonita, a coisa mais linda, a coisa maravilhosa. E era dunas e essas valas, quilômetros e quilômetros e quilômetros de dunas de areia e valas. De repente nós estávamos lá nos banhando, numa dessas piscinas lá, numa dessas valas. E aí o guia do carro, ele chegou para nós e disse assim, olha, são quase meio-dia, nós precisamos sair daqui e nós precisamos ir para o lugar onde nós vamos almoçar. E lá nós vamos ficar até umas 2:30, 3 horas da tarde lá. Aí eu falei, ué, mas por quê? A gente come rapidinho e a gente já sai aproveitar o lugar. Ele falou, não tem como. Porque do meio-dia às 2:30, o sol está em pico. E aí a gente não consegue discernir o lugar da onde está a areia. Nós não conseguimos ver as dunas. Vocês já viram aquelas fotos onde você vê os morrinhos de areia, assim, aquela sombrinha? Já viram fotos assim? Já viram imagens assim? Ou seja, quando o sol está no dia perfeito, quando ele está em cima, não tem sombra. E aí os seus olhos te enganam, você não sabe aonde começa e aonde termina a duna, e aquilo ali é perigoso cair numa daquelas valetas. Então eles não dirigem entre o meio-dia e as 2 da tarde, por quê? Porque é dia perfeito. E aí é só pela fé.
os olhos não conseguem te guiar mais. Ou seja, quando ele diz que a vida do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, o que ele está dizendo é que você vai crescendo de fé em fé, e as trevas, as sombras vão deixando de fazer parte da sua vida, até que você chegue num lugar de vitória, até que você chegue num lugar onde você vive só pela fé, aonde você chegue num lugar onde os seus olhos já te enganam, mas a sua fé te conduz, aonde você chega num lugar aonde você confia única e exclusivamente na vitória de Cristo Jesus. Essa é a minha vida, essa é a sua vida. Nós operamos pela fé e nós vivemos baseados na vitória de Cristo Jesus. A morte de Jesus era a vitória dele sobre o pecado. A ressurreição de Jesus era a vitória dele sobre a morte. A ascensão de Jesus é a vitória sobre a velha natureza. E nós avançamos de fé em fé, com a certeza de que Ele já venceu. Nós operamos em fé, nós operamos pela obra de Cristo Jesus. Você pode operar em fé, você pode usufruir da vitória de Cristo Jesus. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. E eu quero ler um último texto, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Pastor, eu não vejo essa vitória em todas as coisas que eu faço. De fé em fé. De acordo com a palavra, de acordo com a revelação que vai transformando o seu coração, vai ativando a sua fé e fortalecendo você. De fé em fé. Como a luz do alvorecer que brilha cada vez mais até ser dia perfeito, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós somos aqueles que vivem pela fé. Nós somos justos em Cristo Jesus. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Continuem abençoados.